Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 17. Efésios, capítulo 4, do versículo 17. Os procedimentos dos filhos da luz. Efésios está lá, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? Depois de Gálatas. Amém, igreja? Amém. O título da mensagem aqui está dizendo que é o procedimento dos filhos da luz. Por que a Bíblia está relatando o procedimento dos filhos da luz? Porque a Bíblia relata que existem dois tipos de filhos: o que está na luz e o que está nas trevas. Amém? Amém. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Você pode viver nessa terra sem servir a Deus, mas você também pode viver nessa terra servindo a Deus. Amém? Diz assim o versículo 17: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Cristo, ou em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos ensinando que existe uma separação aos que servem a Deus e aos que não servem a Deus. Aqueles que, de alguma maneira, de certa forma, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles devem andar como o Senhor Jesus andou. Amém? Amém. Como filhos da luz, com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a obediência em que Cristo Jesus tinha com o Pai. Nós que somos filhos da luz, nós que andamos em Cristo Jesus, nós temos a obediência com a palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E qual que é o procedimento dos filhos da luz? Como que o filho da luz deve andar? Aqui o versículo 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Vou parar aqui rapidinho para você entender. Você vê que o procedimento para nos tornarmos filhos de Deus, a primeira ordem de Cristo Jesus, nosso Senhor, é abandonarmos o quê? Eu sempre ensino para as pessoas que estão levando uma vida pecaminosa, as pessoas que estão levando uma vida que não conseguem se voltar para Cristo de todo o coração. Elas têm dificuldade. Eu falo assim: primeira coisa que você faz, você tira a mentira. Você quer andar com Cristo Jesus? Você quer ser um homem, uma mulher de caráter? Você tira a mentira. Amém? Amém. O que você deve tirar? A mentira. A mentira. Por quê? Você tirando a mentira, a sua vida vai se tornar fácil.
Quando você estiver na rua, alguma mulher cantar você que é homem, você vai resistir, vai dizer, eu vou resistir por quê? Porque se a minha esposa me perguntar, eu vou ter que chegar para ela e falar assim, realmente, ela me cantou, eu caí no encanto dela e eu te traí. Eu acredito que nenhum homem quer chegar em casa e contar isso para a esposa. Ou que chegar em casa e falar assim, e aí, o que foi que você estava fazendo? Disse que viram você conversando com a moça, o que foi que aconteceu lá? Não aconteceu nada não. Você não pode mentir, você fala, ela me cantou e eu caí nos encantos dela, nós até marcou o encontro. Então, os filhos da luz, eles nem caem nesse tipo de armadilha do diabo. Eles simplesmente, os filhos da luz, falam assim, não filho, dá licença, me respeita. Eu tenho uma mulher que eu amo na minha casa. Ou vice-versa, eu tenho um homem que eu amo. Por favor, se você quiser conhecer o Deus que eu conheci, que me libertou, eu te dou até o endereço de onde eu vou, da igreja que eu vou. Eu já te falo, até te ensino sobre o que é servir a Deus. Com amor e com justiça, porque o meu Deus, Ele é um Deus fiel. Aleluia. E eu sou filho de Deus, e eu também sou fiel. Amém? Os filhos da luz, os filhos de Deus, eles são igual ao Pai. E o Pai, Ele é fiel. E nós também devemos permanecermos fiéis a Deus. Então não tem que haver mentira. Que seja seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso é procedência maligna. Você fez? Sim, eu fiz. Você não fez? Não fiz. Não, mas sabe o que aconteceu? Começa a enrolar. Como diz o pessoal, começa a encher pamonha, né? Diz que é complicado, né? Começa a ficar enrolando, complicando, sempre, sabe, saindo do assunto. Aí tem coisa, como diz, nesse angu tem caroço. Tem coisa errada aí. Não, você fez isso, não fiz. Que seja seu sim, sim, e seu não, não. Os filhos da luz, eles procedem assim. Eles são verdadeiros. Eles não têm que enganar ninguém, porque eles são filhos da luz, porque o que eles fazem à luz do dia. Para que todos vejam, e eles não ficam envergonhados das suas obras. Amém? Amém. E diz assim o 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Amém? Essa passagem é importante para nós. Muitas pessoas têm dado lugar ao diabo, têm dado lugar ao maligno e têm vivido uma vida de perdição, a qual Satanás tem dirigido a casa dele, a vida dele. Por quê? Porque as pessoas, quando elas entram em contendas, discussões, elas não chegam, elas não conseguem liberar perdão, e elas vão dormir com aquela ira, e elas ficam maquinando o que elas vão fazer com aquela pessoa. Como eu vou destruir ela, eu vou fazer fofoca, eu vou fazer algo, eu vou destruir ela, eu vou fazer ela perder o emprego, eu vou perder o marido dela, sabe, a pessoa fica maquinando. E a Bíblia diz que você não deve, se você se desentendeu com alguém, se existe alguma ira, alguma mágoa, antes que o sol se ponha, ou antes que você deite na tua cama, antes que o dia se vire, você tem que chegar diante dessa pessoa e ser o primeiro a pedir. Mas se foi o Zé que me magoou, não importa, você vai diante dele e você seja o primeiro a pedir perdão. Amém? Amém. Seja o primeiro, porque a Bíblia diz que os humilhados, se for preciso se humilhar para fazer o que é certo, para obedecer a palavra de Deus, você se humilha, porque os humilhados serão exaltados. Eu sei o que é isso, eu passei por isso. Quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu comecei a andar com Jesus, teve algo que falava muito ao meu coração quando eu ia orar. As minhas orações parece que elas não chegavam ao céu. Eu falava, meu Deus, mas o que está acontecendo, Senhor? E vinha no meu pensamento aquela mágoa de alguém, porque eu não perdoei alguém, ou porque eu tinha uma mágoa com minha mãe. O que Deus me chamou muita atenção é porque eu tinha uma mágoa com a minha mãe gostava de bater, minha mãe não tinha crise não. Desobedeceu, ela batia gostoso. E aquele ficou marcado comigo. Eu já conversei com a pessoa na igreja e falou assim, pastor, eu também tenho mágoa com a minha mãe batia demais. E aquilo eu carregava aquela mágoa. Até o dia que eu cheguei diante da minha mãe também, nós nos perdoamos. Mas eu nunca mais, quando eu fui orar, eu senti aquilo assim, minha oração parece que é uma oração sem gosto, sem sabor. Eu não conseguia receber, ou seja, a certeza das minhas orações. Eu saía, eu orava, mas a minha fé era morta, porque eu duvidava de tudo que eu pedia, de tudo que eu colocava diante do Senhor, porque eu trazia dúvida no meu coração, porque existia uma mágoa,
existe algo para ser consertado. O homem só pode se chegar a Deus se ele tiver levado uma vida de humildade, de servidão, se tornando servo diante do Senhor. Amém? Amém. Então ele disse no 27, não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que nenhuma palavra torpe saia de nossa boca, para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Quando você fala alguma coisa que é desagradável, que ofende a pessoa, você sabe que você mesmo, às vezes, você repreende as pessoas e as pessoas te repreendem. Ai, que palavra é essa? Pelo amor de Deus, não fala isso dentro de casa. Não precisa chamar o menino desse jeito. São palavras tortas, palavras que entristecem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, é o ajudador, é o consolador. Ele vai te ajudar, ele vai te instruir no caminho da verdade, e ele vai te dar força, e ele te ajuda em suas orações, mesmo quando você não sabe orar. As suas orações chegam a Deus da maneira certa. Mas quando você entristece o Espírito Santo de Deus, é a mesma coisa que você dissesse quando você fala com palavrão: eu não te quero comigo, eu não quero que tu faça parte da minha vida. Esse é o procedimento dos filhos da luz. Os filhos da luz não têm palavras em sua boca torta. Se acontecer, peça perdão a Deus e não fale mais. É um conserto. A Bíblia diz que Deus está de braços abertos, pronto para nos perdoar. Então reconheça, não fala a palavra, não quero, Senhor, me perdoa, daqui a pouco fala de novo, daqui a pouco fala de novo. Não é desse jeito. Quando você for falar, você já se corrige. Desculpa, me perdoa, mas olha a palavra que eu falei. Você por si próprio começa a entender, a reconhecer o que você está falando, vai trazer para você uma consequência no mundo espiritual. Porque nós não vivemos simplesmente, porque a verdade que os filhos da luz, eles não vivem para este mundo natural. Eles vivem a conhecer mais e mais e a viver no sobrenatural de Deus. Eles procuram mais viver no mundo espiritual. E o que o mundo espiritual pede de nós é uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? O versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Amém. Olha como essa palavra ela é forte. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, ao qual nós somos selados. A Bíblia diz que nós temos o selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Cuidado com o que sai da tua boca. Você pode perceber que o que tem a ver com o que sai da nossa boca, com amargura, olha o versículo que tem: livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Você vê a pessoa gritando, se escandalizando, isso aí não procede, é de Deus. Amém? Isso não é fruto de Deus. Você que é cristão, você não pode ter ira, você não pode ter uma pessoa que tem maldade no coração, não pode ser uma pessoa que calunia. Você verdadeiramente, como diz o 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Olha a situação que Deus se pôs para nos salvar. Homens e mulheres pecadores, mentirosos, caluniadores, pessoas iradas, que se levantaram contra o próprio Filho de Deus. Ele tinha ciência disso. Pedófilos, estupradores, assassinos, ladrões, roubadores, zombadores,
fofoqueiros, caluniadores, e ele vai e prova que o maior amor está nele. E ele entrega o seu único filho. E ele diz para nós sermos como a Deus, fazermos como o próprio Deus e o seu Filho amado fez, se entregar como oferta, como um sacrifício. Pastor, não é fácil, mas faça esse sacrifício, sacrifique por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu já fui um homem estúpido, ignorante, sem educação, mal-humorado, briguento, encrenqueiro, e eu sei que Deus me transformou. Que as pessoas falam que for para mim, eu dou um sorriso e glorifico a Deus e continuo a minha caminhada em Cristo Jesus. Mesmo se as pessoas estão erradas, eu chego e peço perdão a elas. Eu não espero ela vir até mim. Nós que somos homens e mulheres de Deus, não temos que esperar ninguém vir diante de nós para pedir perdão. Nós temos que ser os primeiros a irmos diante das pessoas e liberarmos os perdão. Porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E a pessoa que tem disposição para liberar perdão, isso é um fruto de Deus. Porque Deus liberou perdão para todos nós, entregando o seu único filho. Amém? Amém. Ele está dizendo no 32, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5 do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É muito forte. Portanto, sejam imitadores de Deus. Pastor, como que eu tenho que imitar Deus? A Bíblia diz que mesmo nós sendo infiel, Deus continua fiel. Nós que nos tornamos como Deus, imitadores de Deus, porque é filho de Deus, um dia vai crescer, um dia nós crescemos diante do Senhor, nos tornaremos igual a Ele, semelhante a Ele. É o que a Bíblia diz. Então você tem poder, autoridade no mundo espiritual, porque o próprio Senhor Jesus disse: todo aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, maiores do que essa. Amém? Amém. Você vai impor a mão, vai curar enfermos, expulsar demônios. Então você tem toda a autoridade para você exercer. Poder e autoridade. Jesus disse: se pedir do alto, lhe darei poder. Salmo 91, versículo 11 diz: se for preciso, darei ordem aos meus anjos a teu, que vai te levar e carregar nos braços, para um lugar seguro. Então você tem toda a autoridade diante do mundo espiritual, a qual Jesus e nosso Deus e nosso Pai está governando, como esse mundo terreno. Se você deixou o mundo, você veio para Cristo Jesus, você se tornou semelhante a Deus. Você tem que ser semelhante a Deus. Você pode não ter se tornado ainda, mas você tem uma obrigação diante de Deus e da palavra, de ser semelhante a Ele. Santo, lutando contra o pecado. Existe uma diferença, eu gosto sempre de lembrar a igreja. Você tem que ser santo, lutando contra o pecado. Não um pecador, lutando para ser santo. Quando eu comecei na igreja, o pastor falou assim: não, irmão, não tem problema não. É assim mesmo, você é um pecador lutando para ser santo aí. É desse jeito, mas a Bíblia diz que é o contrário. Que é um santo, ou seja, uma pessoa que está caminhando com Deus, está lutando contra os desejos da carne, contra a vontade da carne, para não mentir, ou seja, para não querer, ou seja, não, mas isso vai ser vantajoso. Puxa, lá eu fui comprar um carro financiado, eu tive que falar que ganho de tanto, senão não comprava o carro. Você não precisa disso. Os filhos da luz não precisam disso. Eles não precisam mentir. Puxa, eu tive que falar, porque minha filha vai estudar na faculdade, e falar que não tem que ser. Você não precisa disso. Você é filho da luz, fale a verdade. Fale a verdade. Se você não conseguir aquele financiamento, é porque Deus está te dando um livramento de algo que você vai passar muita dificuldade por causa daquilo. Você lembra de Sansão? Sansão foi brincar. E Sansão, quando ele brincou, o que ele falava? Me amarra com jugos frescos, jugos novos. Olha a mentira dele. Essa é a minha força. Me amarra com cordas novas, né?
brincando com o pecado, mas usando mentira. A força de Sansão não estava nos cabelos dele. A força de Sansão estava no Espírito Santo de Deus que estava com ele, no Espírito da verdade, a qual ele foi selado, a qual, quando Sansão começou a mentir, o Espírito Santo diz, o selo de Deus foi tirado de Sansão, o poder de Deus foi tirado de Sansão, e ele foi derrotado. Sansão foi colocado naquela terra como juiz sobre aquele povo. Ele era o juiz sobre aquele povo. Só que Sansão foi brincar. Nós, homens e mulheres de Deus, nós não podemos brincar lá fora com o pecado. Eu brinco com meu amigo de trabalho, ele é muito legal para mim, ele é muito fofinho, ele é amoroso. Cuidado, você está brincando. Fofo é seu marido. Ela é tão legal, ela é tão simpática, ela é diferente da minha esposa. Não, a sua esposa é melhor, a sua esposa é muito legal, a sua esposa é uma beleza. Você está brincando com o mundo espiritual, com os seus sentimentos. Você pode cair numa armadilha como Sansão caiu. Você pode estar sendo enredado. Você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, onde você está indo, com quem você está falando. Cuidado, as redes sociais estão destruindo casamentos, famílias inteiras. E você não sai da rede social. Você procura colocar, como que eles falam quando você pega uma pessoa lá, você convida ela para entrar lá no... Tem o Facebook lá, não tem? Eu não tenho, não posso falar, mas tem o Facebook, a pessoa adiciona a pessoa. Nossa, esse aqui é um gatinho. Nossa. Olha, tá sem camisa, ó, meu Deus. É por aí. Meu marido brigou comigo, agora eu vou também tentar ficar disso aí, ele vai ver, eu vou também começar umas amizades. É desse jeito que começa. Olá, tudo bem? Quem está pedindo solicitação de amizade? Olha que mulher, meu Deus. A Bíblia fala sobre a Babilônia, a mulher que tem a boca de favos de mel. Ela tem levado muitos homens. Eu tenho me preocupado com a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo, ela não tem sido igreja de Jesus Cristo, porque as mulheres, elas não têm se vestido para ficar bonita, elas têm vestido para ficar sensual. Ela olha essa para sensual. Aí quando ela chegar diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, há uma fila de 5.000 homens que caíram, porque olharam para ela, aquela palavra que Jesus disse assim, todo aquele que olhar para uma mulher, despertar a cobiça ou o desejo, já cometeu? E os adúlteros não entrarão? Aí aquela mulher vai arrastar uma multidão de 5.000 homens atrás dela. Cuidado com as suas roupas, as suas vestes, que marca todo o seu corpo. Quem olha para você, ele vê todo o teu glúteo, suas pernas, como você é. Cuidado, que você pode estar sendo um instrumento, em vez de como diz, o vaso de honra, um vaso para desonra. É perigoso isso no mundo espiritual. A mulher, para ser bonita, ela não precisa ser sensual. O corpo da mulher, a Bíblia diz que pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à esposa. Até o homem tem que tomar cuidado como se veste. Eu vejo uma rapaziada, uma turma que anda com a calça caindo, mostrando a cueca, o rego da bunda, eu não sei o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? A verdade é que os estilistas são homossexuais. Vê as calças, aqui tem calça aí, você vai na loja, tem calça que ela é pequenininha e fica mostrando o rego da bunda do homem, não dá para você comprar. Porque ela foi criada para, simplesmente, de uma maneira, para mostrar algo profano. Pode ver um homossexual põe aquela calcinha bem pequenininha, de uns 30 anos para cá, começou a se mostrar barriga da mulher, não se mostrava. Na China não se mostra. Até hoje não se mostra.
Nossa, começou aquela moda, a mulher grávida, algo que a mulher se protegia com vestido longo. A mulher, quando fica grávida, ela põe aquela barriga toda de fora, como se fosse algo lindo, que para um homem aquilo lá é imoral. Isso não traz nada de sensualidade. Isso é a verdade. O corpo da mulher, a Bíblia é clara, pertence ao marido. O marido tem que estar de olho. Eu lembro do irmão chamado Maurício, e a irmã, ela vinha na igreja, ela vinha muito sensual. A esposa dele, Juliana, ela vinha na igreja, isso tem 3 anos. Ela vinha na igreja muito, mas muito sensual mesmo, a mini saia assim, ó, e umas blusinhas, os peitos, né? Bem à mostra mesmo, né? E eu falava, irmã, cuidado com as vestes. Vocês sabem que eu falo aqui. O pastor chama atenção, não? Eu falei, irmã, cuidado com as vestes, vigia aí, né? Toma muito cuidado, porque você pode estar levando uma pessoa a cair aí, misericórdia, vamos. Aí eu falei para a irmã, as vestes aqui, a irmã continuava. Eu falei, irmã, o que está acontecendo, irmã? Meu marido gosta, pastor. Não estou entendendo, irmã. Não, meu marido gosta, ele quer que eu use. Ele que escolheu quando eu vou, ele que escolhe as roupas. Quando eu venho para a igreja, vai sair, ele que escolhe a roupa que eu coloco. Aí eu falei assim, irmão, aí eu falei, vou conversar com o irmão Maurício. Eu falei, irmão Maurício, o que está acontecendo, irmão? As roupas das mulheres. Não, pastor, é bonita, eu gosto, é para mim, a minha mulher, ela se veste do jeito que eu gosto. Eu falei, irmão, cuidado, porque você está fazendo uma propaganda. Quando você quer vender algo, você quer fazer uma propaganda, você mostra o produto. Você vai vender laranja na rua, você não vai esconder a laranja. As pessoas precisam mostrar. Você vai nas lojas, por que as lojas põem até para fora, espendura, coloca tudo ali? Porque ela quer vender o produto. E cuidado, você está expondo muitos produtos aí. Uma hora vai chegar alguém que vai querer o produto. Eu passei por conversa essa. Não deu 3 meses. A mulher já começou a falar que não quer ele, não quer ele, não quer ele, não quer ele. E eu vou fazer visita e não sei o quê. E pergunto se ama ela, eu amo, e você não. Ela não respondia. Eu falei, essa mulher já é outra. A mulher não respondia que amava ele. Ixi, o coração já. Quando foi descobrir, meu filho, a propaganda é a alma do negócio. Ela já tinha saído com uns 4, 5 lá no mercado, já trabalhava, e conta a história que ela já tinha saído com 2 homens juntos, e sabe, um negócio fenomenal. Aí ele conversou comigo, pastor, eu fui lá, eu dei carona para o rapaz do mercado, esse cara está me traindo, não é o primeiro cara, pastor. Eu falei assim, irmão, você lembra da propaganda? Não estou entendendo, pastor. Você quis fazer propaganda da sua esposa, eu não estou aguentando nada mais. Aconteceu isso, dona Helena? Minha sogra. Minha esposa, aconteceu isso, Denise? Aconteceu isso? Pode falar, se vai acontecer, vocês podem falar. Pastor, não sei, então cuidado. Você que é homem, a Bíblia diz que o homem dirige bem a sua própria casa. Dirija bem a tua casa. Você dirige a tua casa, você que governa a sua casa, mas com sabedoria. Não, pastor, mas eu gosto que ela fique assim. Continue. Não vem chorar amanhã. Pastor, você não sabe o que aconteceu. A propaganda deu certo. É por aí. A pessoa não fala isso para mim. Eu estou só... Pastor, ele gostava que a esposa vestia assim, eu também gostou, né? Gostou? Mas eu estou te falando, gente, é perigoso. As pessoas não têm percebido que é servir a Deus. Que não têm percebido que nós cristãos, nós que somos de Jesus, que nós que andamos na semelhança de Deus, nós somos mais vistos, visados. As pessoas têm olhado para nós, ela tem visto a maneira que você se veste, como que você fala, como que você age, o que você compra, se você paga, se você fala a verdade. Nós somos muito visados, as pessoas vão ficar te olhando. Pode perceber quando você se converteu no início, como que a coisa complicou na tua vida. Como que foi? Foi algo difícil. As pessoas tudo, nossa, desse jeito que você é crente, eu na minha casa mesmo, a pessoa fala assim, mas que crente é esse? Hoje já fala assim, pastor chegou. Eu não posso nem levantar a voz na minha casa. A minha esposa já fala, né, Dani? Pastor chegou aqui por acaso? Aí eu já tenho que... Caramba, vocês apelam demais, eu não posso nem exaltar aqui. Mas que está errado, eu falo, eu já saio, porque é Mas a verdade, sim, o que eu quero que nós
nós viemos entender pela palavra de Deus, que nós temos que estar em obediência com a palavra. Se você pegar a palavra de Deus, hoje eu não vou falar sobre isso, sobre as vestes, mas aqui fala a maneira que a mulher se veste. Fala em Provérbios. A mulher que se veste de linho fino. Você sabe quando é que uma pessoa se veste de linho fino? Quando ela vai para uma festa. E os vestidos de festa, é que de um tempo para cá eu não sei o que está acontecendo, o negócio está feio. Os vestidos de festa devem estar ficando pelados. Mas você sabe que era tudo os vestidão, né? Vai ser padrinho, madrinha, os vestidão, que porra, azul, é vestido de festa, como se você fosse a festa. Essa é a verdade que você tem que se apresentar diante do Senhor, como homem e mulher de Deus. Eu vou falar para vocês, uma mulher com vestidão, ou social, nossa, fica linda demais, fica bonito. Ela fica bonita para Deus e para o marido dela. E ela não vai ficar imoral diante da sociedade. É que os papéis, eles estão sendo trocados. Estão valorizando a televisão de tanto mostrar imoralidade sexual, mulher nua, a mente da gente ficou moldada naquilo. Você pode ver que até nas escolas estão ensinando já coisa de sexo, já para criança que não está nem preparada para isso. A idade que é para a criança brincar, a criança já está querendo ensinar a criança a fazer sexo. As cartilhas andaram soltando aí, depois tiraram. Até começou a soltar nas escolas. E não é sexo qualquer não, é sexo de homem com homem, mulher com mulher. E às vezes eu falo alguma coisa aqui na igreja, tem gente que faz, pastor, você não podia ter falado aquilo ali não, pastor. Mas a pessoa vai assistir novela, vê cada barbaridade, e os filhos estão ali, ninguém fala nada. Ninguém viu nada. E a Bíblia chama que os homens de Deus, eles estão aptos, prontos e preparados para chamar a atenção. E a Bíblia diz que Deus, ele corrige quem ele ama. Se Deus está falando algo no teu coração nessa noite, é porque Ele te ama, amém? Eu não estou falando porque eu vi nada aqui não. Eu estou falando porque Deus está falando. De repente alguém você pode vir, vou pôr na boca. O que eu faço uma pergunta para você? Vai no espelho e faça a pergunta assim, ó. Será que Jesus vai se agradar com minhas vestes? Você como marido, será que Jesus vai se agrada com as vestes da sua esposa? Você dirige a sua mão, não bem. Essa roupa já não é para você não, porque essa roupa já está apertando, você não está nem servindo nessa roupa, queridão. Comprar uma roupinha mais folgadinha, para você ficar mais à vontade, para você ficar mais tranquilo. Está aparecendo aí umas partes aí que você sabe quando você está sendo sensual ou quando você está sendo uma mulher dela. Amém? Amém. Porque quando a mulher vai para um casamento, ela vai ser madrinha alguma coisa, ela quer ir bonita, ela quer ir dela. Aí você vê os vestidão que ela coloca. Isso é ser bonito. Pode ver. Eu nunca vi uma madrinha pelada nos casamentos que eu fui, ainda não. Ela quer vestidão, é toda bonita. Ela sabe, a mulher sabe o que é ser bonita. Porque ela vai ser o foco das atenções. E ela sabe quando ela vai ser sensual. E a sensualidade você já sabe a presença de Deus. Deus dessa época. A verdade, tudo que você coloca Jesus em segundo plano e coloca o seu desejo em primeiro lugar, isso se torna Deus para você. É um Deus. Tudo que você coloca em primeiro plano e Jesus em segundo, vai ficar toda sensual. Fulano vai estar lá. A fulana vai estar lá. Eu quero que você agora entre comigo lá em 1 Reis. Lá em 1 Reis. Eu quero falar um pouquinho, que foi me feita uma pergunta essa semana no estudo, e eu quero responder essa pergunta diante da palavra de hoje. Amém? Que me perguntaram para mim a respeito, porque quando nós vamos orar aqui na igreja, eu falo assim, irmãos, quando você for orar, não peça nada. Amém? Somente agradeça a Deus e reconheça quem é Deus na sua vida. Amém? Agradeça pela saúde, pela vida, pela família, pelos seus filhos. Não peça nada. Não peça nada. Só venha e procure conhecer de Deus e adquirir sabedoria através da palavra de Deus. Amém? Vamos conhecer um homem. Me perguntaram, pastor, mas teve algum homem que não pediu nada e recebeu? Porque eu estou com as minhas finanças, pastor, minha vida financeira está arrebentada. Eu precisava entender. Então vamos lá, vamos em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 1 aí, Salomão. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1. Vamos falar, Salomão pede
sabedoria. Amém? Vamos entender. Pastor, Salomão pediu o que para Deus? Porque ele ficou muito rico. Deve ter pedido muito dinheiro. Não. Amém? 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Salomão pede sabedoria. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro e em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Guarda isso aí. Salomão amava o Senhor. O que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Amém? Amém. Salomão amava a Deus. Primeira coisa que um homem, para ser abençoado, precisa saber: precisa amar a Deus. Amém? Primeira coisa, Jesus disse, o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, que você não pode amar seu filho, sua esposa, seus bens, seus pais, mais do que a mim, ou do que ao Pai, a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah, mas é aniversário do meu filho. Vai primeiro à casa de Deus. Vai primeiro na presença de Deus. Vai para a igreja e fala: pastor, hoje é aniversário do meu filho, e eu preparei uma festinha, e eu gostaria que o senhor abençoasse meu filho. Já falei para os convidados, a igreja acaba às 9h30, a festa vai começar às 9h30, porque eu vim primeiro trazer o meu filho diante do Senhor, porque nós amamos a Deus. Amém? Aí o que Salomão fez? 1000 holocaustos. Olha o que Salomão fez. Olha a oferta dele diante de Deus. Por ele amar a Deus, ele pega e faz uma oferta de 1000 holocaustos. Você fala até, né? Onde você fala que Salomão fez uma oferta de 1000 bois. Você imaginou você ir fazer uma oferta de 1000 bois, você ia ali sacrificar 1000 bois? E foi tudo de uma vez. Ele foi lá e foi sacrificando. Imagina Salomão sacrificando 1000 bois. E para Deus não era qualquer coisa. Os bois deviam ser aqueles mais caros. Faz a conta dos dias de hoje: 1000 bois e do melhor. Que devia ser aquele, igual aqueles bois que vai para a exposição. Não tem uns bois bonitos que fica lá? Para Deus sempre era o melhor. E Salomão escolheu o melhor para Deus. Ou seja, 1000 holocaustos. Aí o que Deus diz para ele no versículo 5? Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite ele disse: peça-me o que quiser, e eu, olha o que Salomão tinha nas mãos. Amava a Deus. O amor a Deus, como que eu sei, pastor, se eu amo a Deus? Quando eu obedeço. Como que eu amo a Deus? Pode responder. Como que eu amo a Deus, igreja? Quando eu obedeço a palavra. Como está dizendo aqui, no versículo 3, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Ou seja, ele andava de acordo com os decretos do pai dele Davi, ou seja, por aquilo que o pai dele fez, porque Davi era um homem segundo, então ele fez tudo aquilo que o pai dele fazia diante do Senhor. Ele obedeceu a Deus como o pai dele fez. Ele obedeceu aquilo que o pai dele põe: filho, se você fizer assim, assim, Deus é com você, assim, assim, assim. Ele falou assim: tá bom, pai, eu vou fazer. Ele obedeceu a palavra de Deus. E é o que nós devemos fazer. Quando eu amo a Deus, eu mostro que eu amo a Deus quando eu obedeço a palavra.
Quando eu não obedeço, eu estou contar mentirinha, eu sou obrigado. Não tem nada a ver, eu acho que Deus nem se importa com isso. Porque para mim esse negócio não existe, gente. Pecado não tem tamanho. Pode ser uma mentirinha ou uma mentirona. É igual o ladrão, se ele roubar uma agulha, ou uma galinha, ou um banco, ele vai preso do mesmo jeito. Essa é a verdade. Ele é ladrão. Amém? A lei é para todos. Para Deus, você imagina então. É muito rígido. Amém? Amém. Olha o versículo 6. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Você viu o que ele já falou? Olha só que Salomão, olha a sabedoria de Salomão, já não tinha sabedoria ali, porque ele ia pedir para Deus, mas olha a sabedoria dele: Senhor, tu já foi muito bom com meu pai, tu deu um filho para ele, que você não... Quem que era o filho dele? O próprio Salomão. Ele disse: Senhor, já fico feliz, já agradeço ao Senhor, porque o Senhor me colocou aqui, o Senhor me deu para meu pai. Ele já era feliz por isso. Amém? Olha o versículo 7. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo, quem pode governar este teu grande povo? 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Amém? Olha o que ele pediu. Com essas palavras, ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria para poder instruir aquele povo, para poder governar. Aí a Bíblia diz: o pedido de Salomão fez, ou seja, agradou a Deus. Aí no versículo 11: por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, e eu darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Olha só o que Deus deu para Salomão. Como você não me pediu riqueza, você não pediu para até ter mais vida, ou para que seus inimigos fossem mortos, ou que Deus fosse contra os seus inimigos, ou que Deus julgava os seus inimigos. Por causa disso, você só me pediu sabedoria. Eu te darei sabedoria de uma maneira que não haverá outro homem como tu, com tanta sabedoria. Amém? Amém. E diz o 13 assim, ó: também lhe darei o que você não pediu. O que está escrito aí? Riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Amém. Você viu que Deus falou com ele através de um sonho. Deus fala comigo através de sonho. Se você quiser que Deus fale com você, pede para Deus: Senhor, fala comigo. Mas existe a obediência à palavra de Deus, para que Deus fale com você. Amém? Deus vai falar com você. E Salomão vai e pede a Deus, porque no sonho dele, não tem aquele sonho que você vive como se fosse realidade, está acontecendo? Para Salomão está como se fosse acontecendo. E naquele momento que ele pede para Deus é o quê? Discernimento, sabedoria para poder dirigir aquele povo. E ele teve discernimento e sabedoria.
Se você tem que pedir algo para Deus, por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça. para que as demais coisas, buscar em primeiro lugar e a sua, Justiça. você busca conhecer a Deus, busca a salvação, obedece a palavra de Deus, faça o que a palavra de Deus está mandando, obedece às leis, às ordenanças de Deus, para que, ou seja, para que as demais coisas lhe sejam. Acrescentadas. Você pode marcar, se você quer ver, está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do capítulo 25. Amém? Eu quero que você vai comigo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, eu vou pegar algo aqui que eu li na Bíblia, mas eu não marquei aqui para me passar para vocês. Peguei algo aqui que eu estava lendo. Vou passar para vocês, porque eu não quero. Não pode falar besteira, amém? Aqui igreja, capítulo 4 do versículo 29. Capítulo 4 de 1 Reis, do versículo 29. Capítulo 4 de 1 Reis, do versículo 29. Amém? Amém, Jesus. Amém? Está assim. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardá, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo, que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e aos peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Amém? Amém. Então vocês percebem que Salomão, as pessoas iam até ele. Vocês me perdoam se algum nome aqui eu não falei da maneira certa, porque os nomes é difícil aqui, amém? Tá? Vocês perdoam que é um nome meio complicado. Tá? Mas nós percebemos que Salomão, ele adquiriu uma sabedoria tão grande porque ele foi sábio diante do Senhor. Ele não pediu riqueza, ele não pediu vida, ele simplesmente pediu a Deus sabedoria para levar uma vida digna diante do Senhor e para dirigir o povo de Deus. Amém? É importante nós termos sabedoria para irmos diante de Deus e pedir para que Deus nos dê sabedoria para instruirmos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos no caminho do Senhor. Amém? E não se preocupar com as demais coisas, porque isso nos será acrescentado. Amém? Eu quero que você entre comigo lá em Romanos, no capítulo 14. Romanos, no capítulo 14.
lá no capítulo 14, do versículo 17. Romanos 14, 17. Amém? Eu estava lendo o 1 Reis, hoje eu estive vendo toda ali a vida de Salomão. Depois vocês podem estar lendo lá, que se inicia até no primeiro capítulo de 1 Reis. Você pode ler lá que Salomão, ele recebia por ano 23.300 quilos de ouro puro, todo ano. Isso equivale, eu fiz até a conta da grama do ouro no dia de hoje, equivale a 2 bilhões e 200 milhões de reais. 2 bilhões e 200 milhões de reais. Por ano ele recebia. Você pode ler lá que você vai encontrar ele falando, fora o que os reis e o que o povo ainda, e os impostos que eram pagos a ele. Ele já recebia. E se você ler lá, cedro do Líbano, para ele lá, era como se diz, igual o eucalipto aqui para nós, não tem valor. E prata era como pedra. Ele nem cita prata, que prata era como pedra. Você pode ler isso lá, que você vai ver. Para ele não dava valor à prata, porque a prata era até como pedra. Você pode ler isso na escritura. Nós não temos tempo. Só para você entender o que Deus fez na vida desse homem. Porque ele não ficou pedindo riqueza. Você não precisa pedir riqueza para Deus. Basta você agradecer a Deus pela tua saúde, pela tua casa, pela tua família, pela tua vida e pelo que Deus é na tua vida. Amém, Jesus. E Deus diz que Ele vai te acrescentar as outras coisas demais coisas. Amém? Todos acharam aí? Capítulo 14, versículo 17 diz assim, ó: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Olha só, Deus está dizendo, você não tem que se preocupar, meu querido, em comer e em beber. Se preocupe em buscar o reino de Deus, a sua salvação. Porque Ele está dizendo, mas justiça, em ser justo, correto, obediente à palavra de Deus, andar no caminho do Senhor, em obediência, em santidade, santo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, exemplo. Ser exemplo para os seus filhos, aconselhar os seus filhos no caminho que devem andar, observar a palavra de Deus atentamente, prestar atenção nas decisões que estão sendo tomadas. Qualquer decisão que você tomar na tua casa, no teu trabalho, na rua, na tua empresa, Deus tem que estar à frente. Amém. Essa decisão que eu vou tomar, eu estou agradando a Deus? Essa decisão que eu vou tomar, Deus vai aprovar? Deus está nisso que eu vou fazer? Se as pessoas colocassem Deus em primeiro lugar na vida delas, nós não tínhamos nunca separação, nós não tínhamos filhos abandonados, nós não tínhamos pessoas perdidas, pessoas depressivas, pessoas abandonadas nos asilos. Nada disso aconteceria se tudo que fizéssemos, primeiramente, estou agradando a Deus. Para pensar, se eu coloco a minha mãe no asilo, aí eu venho para a igreja e o pastor fala isso aí, faça essa pergunta da decisão que você tomou, você agradou a Deus com isso? Como que vai ficar a minha mente? Eu vou lá buscar minha mãe de volta. Não, mãe, vamos para casa, o senhor não vai ficar no asilo não, a senhora vai morar comigo. Quando você era criança, a sua mãe teve que trocar sua fralda, teve que suportar os seus erros, suas falhas, o perigo que você era. De repente o seu pai e a sua mãe se tornou como uma criança, precisa de colocar uma fralda, trocar uma fralda, dar banho, colocar na cama, dar comidinha na boca. Quando você era criança, você pode perceber um detalhe na sua vida: o ciclo da vida, ele começa e ele termina da mesma maneira. As pessoas, quando envelhecem, olha bem, quando você é criança, você é bebê, você caga, você mija, você caga, você faz xixi em qualquer canto, na roupa. Estou falando algo errado? A mãe e o pai dão comidinha na sua boca,
pega você, dá banho em você, você se machuca, ele cuida de você, fez cocô, troca a sua fraldinha, vai dar um banhozinho, prepara a comidinha que você gosta, a papinha, porque nem toda comidinha a criança quer comer, prepara o mingauzinho, aquele que ele gosta, dá a comidinha na boca. Aí quando você fica velho, o seu filho, que passou por isso quando era criança, ele vai ter que fazer isso pelos pais, porque o pai, quando envelhece a mãe, fica como criança. Muitos têm que dar comidinha na boca. Tem coisa que pode perceber quando você era criança, ou você que tem filho, o filho pergunta a mesma coisa várias vezes. Às vezes o filho fica perguntando: o que é isso aqui? Ele já pergunta: isso é tal coisa. Você com paciência, por exemplo, e seu pai, e o pai com paciência: filho, isso é isso aqui, ensinando o filho. Aí quando o pai está velho, o pai dá uma Alzheimer, começa a esquecer as coisas, ele começa a sempre perguntar as mesmas coisas. Nossa, você já perguntou isso? Nossa, você está doido esse velho, essa velha aí? Nossa, que inferno. O que aconteceu? Cagou de novo? Meu Deus do céu, que porquice. Tem paciência não. Vou pôr no asilo, hein? Já vou falar. Aí pega o telefone: ó irmão, já vou te falar aqui, vou mandar ela para casa essa velha, não estou aguentando isso aqui não. Já mijou ali acabei de limpar, mijou de novo. Eu não vou, tá cagado, eu não vou trocar. Mas você se esquece, quando você foi criança, eles trocaram você. Eles cuidaram de você. Quantas vezes uma mãe... Eu troquei minha filha poucas vezes, minha irmã, que eu trocar a fralda dela mais. É minha irmã que eu troquei mais fralda. Meus filhos foi poucas vezes, mas eu acabava de trocar a minha irmã. Acabava de trocar, meu Deus, essa fralda está tudo cheia. Deus já fez xixi, já fez... Não acredito, aquele cheiro forte. Não acredito nisso. Eu dei banho, passei talquinho, deixei cheirosinha ela. Eu lembro mais da minha irmã, que eu fiz mais que a minha irmã. Que a minha filha, meus filhos, minha esposa fazia. Mas minha mãe trabalhava e eu estava em casa, eu cuidava à noite da minha filha, da minha irmã. Então, eu acabava de trocar, eu dava aquele banho cheirosinho. Eu falei assim: agora vai dar. Deu banho cheirosinho, trocou fraldinha, vai nanar. Às vezes até vazava, eu não acredito nisso. Eu doido para dormir, porque minha mãe ia chegar, eu queria sair. Eu não acredito que sujou minha roupa, eu vou ter que trocar de roupa, às vezes minha camisa. Era desse jeito, eu não estou falando nada mais, nada menos, era o que acontecia. E de repente você troca o seu pai e a sua mãe, você cata aquele sacrifício, ou eles falam assim: vou deitar, leva ele para a cama e vai e ajeita, e põe de cá e põe de lá. Aí você vira: quero ir no banheiro. Meu senhor não faz isso. Meu senhor não faz isso. Vai, dona Helena? Às vezes, vai lá, ajeita de cá, ajeita de cá. Mas é algo natural. Ele fala assim: mas por que não falou, Luiz? Você não está vendo? Às vezes não é só... Porque é o dia a dia dele. Você não está vendo que a gente tem que... Acabei de... Por que não falou antes? E pergunta: quer ir no banheiro? É igual quando eu vinha vindo com ele ali. Né? Não sei se alguém percebeu, se eu perguntei quando ele chegou: o senhor quer ir no banheiro? Você disse. Mas deu vontade aquela hora. Fazer o quê? E a gente muitas vezes não temos paciência. Nós temos que aprender a amar as pessoas. E não esquecermos que no passado nós também passamos por isso. Nós temos que aprender a ouvir nossos pais, mesmo que eles contem 2, 3, 4 vezes a mesma história. Essa história eu já conto, já estou cansado de ouvir isso aí. Você entristece o seu pai, você entristece a sua mãe. Você tem que amar como teu pai e tua mãe te amou quando você era criança e te carregou no colo muitas vezes, que te abraçou quando você teve medo, que colocou você para dormir junto com eles quando você teve medo. Eu quero que você fique aqui perto de mim, eu quero que você fique do meu lado. Você: eu não vou ficar, não tenho paciência. Aquele que pertence a Deus, ele sabe reconhecer, seja o que ele passou e o que ele está vivendo, o que ele pode fazer pelo próximo, sem reclamar. Amém. Mas ele faz com alegria. Mesma coisa nós que estamos servindo a Deus, mesma coisa nós que estamos levando uma vida com Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que estar sempre pronto para fazer o que é justo, o que é correto. Então aqui o versículo 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? A gente, ou seja, alegra a Deus
A alegria do Senhor gera frutos de bênção. A mão de Deus, ela fica sobre nós. A proteção de Deus está sobre nós. E nós saímos vencedores. Nós seremos pessoas que temos paz, alegria no Espírito. Amém. Sabe o que é alegria no Espírito? Tem pessoas que vivem doentes, vivem depressivas, porque não tem alegria no Espírito. Não tem paz. Por quê? O que falta? A palavra de Deus. A presença de Deus na vida dela. Amém? Eu vou parar por aqui. Você dá uma salva de palmas para Jesus. Amém?